vamos apresentar para vocês a estrutura básica e uma série de resultados com o modelo ecofisiológico de crescimento e produção florestal, 3PG. O acrônimo 3PG vem de Physiological Principles in Predicting Growth. Fisiológico, um P, Principles, um outro P, Predicting, o terceiro P, e Growth, crescimento, o G. Ayer eu falei para todos sobre a importância do processo da fotossíntese como a base da vida na Terra. E, basicamente, a reação esquemática da fotossíntese nos mostra que os recursos de produção florestal, como os recursos de produção de qualquer cultivo, são 4. Carbono, na forma de CO2 da atmosfera, radiação solar, água e nutrientes minerais. Então, se nós observamos lá o esquema da fotossíntese, nós podemos ver onde entra a água, o CO2, a radiação solar, luz, e os nutrientes minerais são importantes para que as rojas tenham uma alta taxa de fotossíntese. Eu pediria para o pessoal da técnica ajustar um pouco a pantalla. Eu vou precisar de toda a pantalla. Ok. Está bem. Graças. A radiação neta, líquida, disponível para a fotossíntese é RN. Eu necessito conhecer a radiação solar que chega às coronas das árvores. Eu necessito conhecer o grau de reflectância da superfície da vegetação, o albedo, este arroba. Eu necessito ter uma noção da radiação de onda longa que é emitida. Esta radiação líquida, eu posso decompor em vários componentes de energia. Aqui um exemplo para Brasil, região do estado do Espírito Santo, na costa atlântica. Nós temos, aqui em cima, arriba, a radiação solar no topo da atmosfera. Isso é lá em cima, dado por grandes modelos climatológicos. A seguir, nós vamos vendo que vai havendo uma atenuação da radiação e, então, a radiação líquida disponível para vários processos da planta, incluindo a fotossíntese, é somente esta que está aqui mais abaixo. Isto ao longo de 9 meses, do dia 11 de fevereiro até o final de um ano. É importante conhecer a radiação que atinge as coronas das árvores, porque há uma relação linear
entre a produção de parte aérea e a radiação que é interceptada pela pela corona das árvores. Lá pendente destas linhas retas é a eficiência de uso de luz, de uso de radiação. Isto é o embrião do modelo 3PG. A radiação interceptada é função do índice de área foliar da copa, das coronas, das árvores. A relação entre a área foliar e a área de terreno, de terra, quando eu projeto a área em lo piso. Observem que, à medida que, com o aumento do índice de área foliar, vai havendo um aumento curvilíneo da interceptação de luz. O modelo 3PG foi, inicialmente, veio deste paper, deste artigo científico, de 1997. Ele tem como autores o professor de fisiologia florestal norte-americano Richard Warren e um grande nome na área de modelagem, que é o professor Joe Landesberg, da Austrália. Na verdade, numa analogia muito simples, quando nós buscamos desenvolver um modelo, é como se nós estivéssemos armando um rompe-cabeças. Em Brasil falamos quebra-cabeças. Nós temos as peças, nós conhecemos os contornos das peças e nós temos uma noção de onde queremos atingir, onde queremos chegar. Então, nós vamos concatenando as peças para ter a visão do todo. É isto, em essência, que é fazer modelagem. O modelo 3PG, ele calcula a quantidade de energia radiante que vai ser absorvida pela corona das árvores, convertida em carboidratos e distribuída aos vários componentes das árvores, das hojas, das ramas, do fuste. E sua estrutura contém 5 módulos. Um módulo de produção de biomassa, um módulo de distribuição da biomassa, um módulo de balanço de água no solo, um módulo de mortalidade de árvores e um módulo mais prático, em que o carbono é convertido para biomassa e de biomassa é convertido em volume, para que nós tenhamos a produção em volume. Observem que a água no solo, água em suelo, influencia o modificador fisiológico, que é importante para que a energia seja convertida em produção. Observem que, por exemplo, quando nós temos baixos níveis de água no solo, as árvores também
enviam mais carbono para as raízes. Observem também que o nível de fertilidade do solo, aqui não está muito visível, influencia também a conversão da radiação fotossinteticamente ativa em produção primária bruta. É importante também de eu falar para todos que a estimativa da respiração é o componente mais difícil em los modelos ecofisiológicos. Este modelo trata esta questão de como estimar a respiração a partir de um quociente entre a produção primária líquida e a produção primária bruta, produção primária neta sobre a bruta, avaliado em algumas florestas naturais ao longo do mundo. Nós temos uma descrição sucinta de como opera o modelo 3PG. O 3PG tem sido muito estudado na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Oceania, principalmente, inclusive na Ásia. Tem sido utilizado não apenas para eucaliptos, mas para outras espécies florestais. No Brasil, ele é mais usado para eucalipto, para pinos e para teca. Nós temos uma característica desse modelo. Ele é um modelo que foi proposto para planejamento florestal, numa escala mais elevada de análise, e para florestas equiâneas, árvores todas plantadas na mesma idade. Então, ele é, originalmente, um modelo para florestas equiâneas, monoespecíficas. Mas, mais recentemente, a versão do 3PG para mata nativa, inclusive. Nós necessitamos de dados climáticos em base mensal, temperaturas, máxima e mínima, em termos das médias mensais, chuva em milímetros, radiação solar em megajoule por metro quadrado por dia, o número de dias de chuva médio em cada mês, e também se há ocorrência de dias com temperaturas negativas ou geada, como se fala? Geladas. Nós necessitamos de algumas dezenas de variáveis. Aqui estão vários parâmetros desse modelo, são muitas variáveis, todas essas. Vejam que é bastante complexo, porém, é o modelo mais simples que há, ecofisiológico mais simples que há. Este é um exemplo de uma pantalha para que eu possa executar simulações em nível de sítio florestal. Nós colocamos o ano de plantio, colocamos o mês de plantio, colocamos a partir de quando eu quero iniciar a simulação,
Neste exemplo, uma floresta plantada em novembro de 2020, eu informei ao modelo que, a partir de fevereiro de 2021, e por mais 7 anos, eu quero que ele simule o crescimento das árvores. Todo modelo necessita de estimativas iniciais da biomassa de folhas, biomassa de raízes e biomassa de toda a parte aérea, excluindo as hojas, o conceito de STEM. E preciso colocar a população de árvores por hectare. Coloco também os milímetros de água, a lâmina de água inicial, água no solo. Coloco também aqui um índice numérico, como um conceito, uma nota, numa escala de 0 a 1, onde 1 indica uma situação perfeita para a fertilidade do solo. Coloco também a classe de textura do solo. Neste exemplo, é um solo argiloso, clay. E informo também ao modelo quais são os limites de água disponível no solo, no intervalo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Estes blocos, com fundo em amarillo, são os blocos prioritários. O modelo acessa as informações que aqui estão, por exemplo, com relação à nota da fertilidade do suelo. Isto tem prioridade sobre isto. Como também aqui eu informo a eficiência quântica do dossel, de las coronas, de las árvores, a conversão, a eficiência de conversão da radiação solar em produção primária bruta. Informo também alguns coeficientes relacionados à deposição de líter. Então, ele considera a ciclagem de nutrientes. Aqui nós temos alguns resultados dos primeiros trabalhos feitos no Brasil com o modelo 3PG. Nós vamos voltar 20 anos no tempo. Nós já estávamos utilizando o modelo 3PG com bons resultados. Aqui nós temos, para a empresa Aracruz Celulose, que hoje está na empresa Suzano, aqui em algumas regiões da costa atlântica brasileira, nós temos aqui as medições de inventário, nos pontos em azul, e as estimativas do modelo a partir da reta, como é que é? Roja? Esta cor aqui, das linhas. Aqui nós temos um trabalho feito pelo professor José Luiz Stapp, na época, na Universidade de Piracicaba, Universidade de São Paulo, em que ele compara o valor simulado pelo 3PG com o valor observado em sítios florestais, em La Bahia, com um acerto razoável. Esses foram os primeiros trabalhos. Nós temos utilizado este modelo em nível de empresas florestais. Acá, nós temos um exemplo de trabalhos que eu fiz para a empresa Senibra Florestal, em que nós obtivemos as curvas de densidade da madeira em função da idade, a fração de biomassa
de la corteza y los ramos em relação a toda a parte aérea, tirando as hojas, da área foliar específica, que é a relação entre a área de la hoja e a massa da biomassa da folha, e isto foi ajustado em nível de todos os clones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clones de eucalipto, como também para alguns dos clones em específico. Então, aqui nós temos 4 clones e estamos mostrando a curva de aumento da densidade da madeira com a idade. Es decir, é possível ajustar o modelo 3PG em nível de material genético. Aqui nós temos, depois de parametrizado e calibrado, o desempenho do modelo 3PG para a cenibra florestal. Nós temos as medições de inventário, que retrata o observado no in situ, em la primeira coluna, na cor azul. Na cor verde, segunda coluna, nós temos a estimativa do 3PG, ajustado para aquela empresa. Observem que estamos dentro da faixa de confiança, do intervalo de confiança do inventário, e nós temos aqui a utilização de outras parametrizações do 3PG para outras regiões do Brasil. Já não funcionou tão bem. Depois nós vamos refinar essa informação para vocês, para ustedes. Um problema do modelo 3PG é que ele é pouco sensível ao tipo de solo. Ele é muito bom como um modelo climático. O efeito do clima na resposta fisiológica dos cultivos. Pero, como podemos observar, vejam, diferentes solos, diferentes tipos de solo, em 2 grandes regiões desta empresa florestal Cenibra. Na área alta da empresa, 850 metros de altitude, região de Virginópolis, é a área mais produtiva da empresa Cenibra, e numa área próximo, cerca da planta industrial para obtenção da polpa celulósica, 250 metros de altitude. Observem que o 3PG, a barra de verde mais forte, pouco varia as suas estimativas, pero o inventário varia mais amplamente quando mudamos o tipo de solo. Então, se queremos utilizar o 3PG para nos subsidiar, nos apoiar no manejo, nós necessitamos aprimorar o modelo em relação ao solo. Em esta tese de doutorado, da professora Agna Menezes, uma das conclusões desta tese é que a classe taxonômica do solo é indicadora de produtividade de eucalipto, numa mesma condição de clima, numa mesma condição de fisiográfica, landscape, relevo. Parece muito óbvio, parece muito esperado, pero é importante eu falar para vocês que os fisiologistas florestais norte-americanos
dos Estados Unidos, da Europa, não acreditam que o solo seja importante para o crescimento florestal. Eles estão errados para a região tropical. Por quê? Nos Estados Unidos, lá na Europa, lá as árvores crescem muitos e muitos anos, por 40, 60, 80, 100 anos. Então, as rotações nos Estados Unidos e na Europa são muito longas. O efeito do solo é diluído em muitos e muitos anos. Pero na região tropical, o efeito do solo para curtas rotações, 8 anos, 10 anos, 6 anos, é muito intenso. A textura do suelo é muito importante. A textura causa influências em la capacidade de armazenamento de carbono do solo e da matéria orgânica do solo, influencia a capacidade de intercâmbio de cátions, influencia a capacidade tampão para pH, é isso? pH, influencia a densidade do suelo e a capacidade de retenção de água do solo. É uma propriedade, a textura, uma característica com alta capacidade de síntese. Então, buscando conferir resolução do 3PG ao solo, eu desenvolvi um modificador edáfico. Este modificador edáfico leva em consideração a concentração de matéria orgânica do suelo, carbono orgânico do solo, leva em consideração a densidade do solo e a capacidade de armazenamento de água disponível do solo. Esta capacidade de armazenamento de água disponível resulta da textura do solo, da classe de textura do solo, de la profundidade de exploração pelas raízes do perfil de suelo. Então, numa ocasião, a Universidade de Viçosa foi solicitada para participar de um grande evento de manejo e conservação de solo e água no Brasil. E eu coordenei uma equipe com pessoas mais jovens que nós estávamos treinando na área de modelagem. Professor João Quer, eu e professor Nairan, as pessoas já com um pouco mais de experiência na área florestal. Neste trabalho, o objetivo era estimar o potencial produtivo para eucalipto para estado do Maranhão, Brasil, estado do Piauí, lá chamada região meio-norte do Brasil. Havia grandes solicitações de financiamento em bilhões de dólares no Banco do Nordeste do Brasil. E a equipe técnica do Banco do Nordeste não estava se sentindo segura em relação a aprovar aquelas solicitações de financiamento, porque não havia uma única árvore, um único bosque de eucalipto no estado do Piauí, por exemplo,
que já tinha ido à idade de corte. Já havia alguma coisa no Maranhão. Então, nós, utilizando mapas de clima, mapas de solo, de vegetação nativa, modelo 3PG, o modificador edáfico que nós desenvolvemos e mostramos no último slide, este aqui, nós chegamos a que as melhores áreas, os melhores sítios no estado do Maranhão, poderíamos chegar, se só o clima, se apenas a condição climática influenciasse a produtividade, a um número como 62 metros cúbicos por hectare ano, produtividade promédia em la idade de 6 anos. Pero, nós pegamos 1, 2, 3, 4, 5 sub-regiões dentro do estado e desenvolvemos a mesma ideia que eu estou aplicando aqui para vocês. Nós desenvolvemos um modulador que leva em conta o solo. Então, os oxissóis, lá chamamos de latossolos, daquele estado do Maranhão, nós poderíamos, em algumas situações específicas, chegar aos 62, porque o solo não estaria penalizando o efeito do clima. Mas, em algumas outras, nós teríamos 40% de redução. Então, chegamos a rangos, faixas, de 37 a 62 metros cúbicos por hectare ano, IMA 6, né, para esses oxissolos, para os argissolos e para neossolos quartzarênicos, nós teríamos, no máximo, 43, podendo cair a 25, e para os plintossolos, e há muitos plintossolos aqui na região da Orinoquia, é uma situação de menor produtividade. Então, isto foi muito importante, porque foi a primeira vez no Brasil que o dono do cofre, como eu poderia falar isso? O dono do cofre, quem tem a chave do cofre? Os bancos, os grandes bancos que têm a chave do cofre, consultaram a comunidade científica para apoiar ou não a decisão sobre o financiamento. Bom, vamos supor que nós tenhamos o bosque, e que este bosque esteja com 1 ano de idade, 1,5 anos, 2 anos. Nós temos a possibilidade, agora, de coletar hojas, analisar as hojas e ter lá as concentrações de nutrientes nas folhas. Essas concentrações, nós desenvolvemos técnicas de análise numérica e desenvolvemos as curvas de resposta potencial a cada nutriente. Então, os resultados das análises foliares nos vão indicar, ao final, quanto eu poderia obter do máximo crescimento. O máximo crescimento é 100%. Então, neste exemplo, a concentração de fósforo permitiria obter 99,58%, praticamente 100%. Mas a concentração de cálcio, cálcio, permitiria obter apenas 77% do maior crescimento. É decir, a limitação nutricional
é de 23%. Significa, então, que eu teria uma forma complementar de conferir ao modelo ecofisiológico 3PG resolução ao solo, porque as concentrações de nutrientes em las horras refletem, são um resultado dos fluxos de água e nutrientes no solo até as raízes das árvores, e absorção dos nutrientes pelas raízes. Observem neste slide, para a região de savanas, Cerrado, da região central do Brasil, o bom desempenho do modelo 3PG. Observem isso aqui numa outra grande empresa florestal. Os pontos em azul são as estimativas de diâmetro, de área basal, do volume de madeira e da biomassa de toda a parte aérea, menos as folhas, e os pontos, como esta cor? Morados. Morados, obrigado, graças, Vitor, são as medições do inventário. Vejam aqui um teste estatístico aplicado a estes dados, em que, quanto mais próxima desta reta do 1 para 1, os pontos se distribuírem, isso significa que o modelo está estimando melhor a realidade. Agora, isto foi desenvolvido numa empresa florestal. Esta empresa chamava Plantar. Agora vamos aplicar isso para outras florestas da região de savanas no Brasil. Observem igualmente o bom desempenho do modelo 3PG. A validação para outras áreas. Então, chegamos neste trabalho de Borges, chegamos a uma conclusão. A parametrização que Borges obteve do modelo 3PG para a região de savanas no Brasil era muito bem aplicada para outras regiões do Brasil, né? Nós dizemos, tem alto grado de universalidade. Isto se deve a que ele fez alterações no protocolo tradicional para parametrizar o modelo. E, na sua tese de doutorado, ele aplicou esta parametrização para estimar a produtividade de eucalipto clonal limitada pelo clima apenas. Por que usamos essa estratégia? Primeiro, sempre obtemos o limite do clima, imposto pelo clima, porque o clima é o limitante primário à produção dos cultivos, especialmente na área florestal, na área em florestas, porque não fazemos, por exemplo, a irrigação de los cultivos. Então, nós temos que conviver com a situação climática. Aqui para o Uruguai. Para o Uruguai, nós apresentamos ainda em 2003, num congresso internacional sobre eucaliptos glóbulos, apresentamos o que seria um mapa de produtividade promédia para todo o país e o que seria a produção de horras, de tronco e ramas, de raízes, a transpiração, a perda de água como vapor
pelas árvores, a eficiência quântica das coronas das árvores, o índice de área foliar, enfim, muitas variáveis muito importantes. Mais recentemente, Gabriela Silva, estudante de doutorado do professor Hélio Garcia Leite, colega de Gleison no Departamento de Engenharia Florestal, o professor Hélio me convidou para, juntamente com ele, orientarmos Gabriela. E eu dei uma ideia para Hélio. Hélio me pediu uma ideia. Eu falei, Hélio, há dificuldades para obtermos os parâmetros do modelo 3PG. Então, utilizando técnicas de inteligência artificial, a minha ideia foi, vamos pedir a Gabriela para estimar, por inteligência artificial, por redes neuronais, os parâmetros do 3PG. E assim ela fez um trabalho muito bom, e as redes neurais, a inteligência artificial, através das redes neuronais que ela obteve, tem excelente desempenho, não é, para estimar uma série de parâmetros, de informações necessárias para podermos processar as simulações com o 3PG. Uma importante contribuição científica, reconhecido internacionalmente, o trabalho foi facilmente aceito no exterior, na Ecological Modeling. Podemos utilizar o 3PG também, ele é muito bom em relação ao clima, ele trata bem os fatores do clima. Então, podemos utilizar o 3PG para simular o câmbio climático, em relação a temperaturas, a precipitação, tudo isto. Nesses estudos para avaliar a produtividade florestal em cenários com mudanças climáticas, precisamos ter alguns cuidados. Por exemplo, Raquel Evangelista, na sua tese de mestrado, utilizou os cenários climáticos do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, e utilizou esses cenários climáticos para processar simulações com o modelo 3PG. Por ocasião da banca de defesa da tese de maestria, os professores da banca, eu estava entre eles, nós falamos com Raquel que o 3PG ele não tinha certas retroalimentações, isto na época, em 2008. Por exemplo, qual o efeito das alterações na concentração de CO2 da atmosfera sobre a produtividade florestal? Então, no doutoramento, Raquel, usando o que chamamos de FACE, é uma forma de nós modificarmos a atmosfera, numa grande empresa florestal, na Fibria, que hoje está também dentro da Suzano, ela alterou a concentração de CO2 da atmosfera, o CA, da concentração ambiente, aproximadamente 380 partes por milhão de CO2, 50% a mais, ou ela dobrou a concentração de CO2. E o que observamos? Observamos que o aumento da concentração de CO2 na atmosfera
aumentou a taxa de fotossíntese líquida. Só, apenas há um detalhe importante. As condições de água e de nutrição eram perfeitas. Então, em plantas de ciclo fotossintético C3, em geral as plantas forestais, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera vai levar a uma menor fotorrespiração, uma menor perda de carbono nesse processo de fotorrespiração. Uma planta C4 praticamente não tem a fotorrespiração, como o maíz, como a cana-de-açúcar, mas plantas C3, como soja, como o eucalipto, têm fotorrespiração. Então, a enzima rubisco é uma enzima que tem afinidade com carbono, com CO2, mas tem afinidade também com oxigênio. Então, o que acontece? Quando aumentamos a concentração de CO2 da atmosfera, nós privilegiamos a função de carboxilase da enzima e diminuímos a de oxigenase. Há explicação fisiológica para isso. Então, a partir daqui, nós podemos, mesmo utilizando o 3PG, refinar. E isso que estamos mostrando aqui é superior àquilo que os australianos apresentaram mais recentemente. Eles não tratam bem a questão do CO2, eu não aconselho utilizar o que está disponível na internet do pessoal lá da Tasmânia, do CSIRO. Aqui nós vemos que o aumento da concentração de CO2 na atmosfera aumentou alfa. Alfa é a eficiência de conversão da radiação em produção. Aqui nós temos um exemplo prático de aplicação disso. A grande empresa florestal Senibra fez um estudo, solicitou ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, o INPE, um estudo sobre as alterações no clima, principalmente temperatura e chuva, até 2030 e de 2031 a 2070. Então, esse estudo foi feito, porque uma grande empresa florestal ela tem que pensar 50, 70 anos à frente. Ela não pode pensar apenas 10 anos à frente. Né? Inclusive porque, para viabilizar economicamente uma grande planta industrial para a obtenção de celulose, são muitos anos. Então, essas empresas têm que ter uma visão estratégica. Uma vez que nós tínhamos os dados de temperatura nos vários cenários e os dados de chuva, eles me solicitaram juntar tudo isso e ter uma noção da produtividade futura da empresa. E nós usamos todos esses conhecimentos, incluindo essa alteração aqui, na eficiência quântica, incluindo trabalhos muito recentes, 2019 e 2020, que mostram que a temperatura ótima para o crescimento do eucalipto não é 25 graus Celsius, como se pensava, está mais próxima de 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Então, vejam, aqui os cenários de temperatura. Então, as mudanças que eles chamaram de mínimas e máximas na temperatura. Observem que as mudanças máximas, o que eles chamam de mudanças máximas, são, então, os grandes incrementos de temperatura,
E as mudanças mínimas são os menores incrementos na temperatura média, como também na chuva, né? Então, isso tudo precisa ser considerado e pode ser considerado. Bom, então agora trazendo para a região aqui da Orinoquia. Nós pegamos os dados climáticos da Organização Meteorológica Mundial para Meta, Casanare, Vixada e Arauca. Aqui estão os dados para Meta. Pegamos um ponto central em cada um desses departamentos. Então, eu mostro aqui para vocês os dados que o 3PG necessita, não é? Então, pegamos todos esses dados, são dados do que chamamos no Brasil normais climatológicas. Aqui é a mesma coisa? Sim. Então, aqui estão eles em forma de gráficos. Nós vemos que esta região mais do meio do ano é a mais chuvosa. Estamos agora no mês chuvoso, não? Nós temos aqui para Casanare, Vixada e Arauca. E pegamos lá a parametrização de Borges, aquela que no Brasil se mostrou muito adequada para as diferentes regiões, quando aplicada às diferentes regiões do Brasil. Pegamos tudo isso e fizemos um ajuste na temperatura ótima, de 25 graus, passamos para 20 graus. Melhoramos, inclusive, em relação a Borges, esse ponto. E definimos algumas condições de trabalho em relação à população inicial de árvores, a classe de textura do solo. Aqui eu vou mostrar um dado médio, isso pode ser feito para todos eles, na capacidade de água disponível do solo, etc. Aqui eu dou alguns detalhes, e aqui nós vamos ter os resultados. Então, nós vamos ter, para Meta, nós temos o diâmetro a 1,30 m de altura, a altura do peito. Nós temos a altura total, o volume de madeira, tronco sem corteza, sem casca. E aqui os dados de promédio e produtividade periódica. O cruzamento das curvas com a idade define a idade técnica de corte de um bosque florestal. É a forma mais usada, é como fazemos no Brasil. Aqui nós temos a mesma coisa para Casanare, o cruzamento está se dando sempre em torno de 6 e pouco a 7 e pouco anos. Aqui nós temos para Vixada, e aqui nós vamos ter para Arauca. Observem que só que isso aqui é se o solo fosse perfeito. Isso seria o limite da produtividade, somente considerando o clima. Eu vou repetir para vocês, para marcar bem a ideia. O clima é o limitante primário à produção de cultivos, especialmente em bosques florestais, porque não fazemos suprimento adicional de água, por exemplo. Não alteramos a condição climática. Estos datos son para Antillanura, pues para Sabana, porque es que lo que es Meta, Casanare, por enquanto só temos um ponto central em cada estado. É um dado médio. Para esta condição é o clima. O solo ainda não entrou, vai entrar daqui a pouco. Aqui vai aparecer um pouco o efeito do solo. Veja. Se pegou o ponto central, se caiu em Savana, é Savana, se caiu em Antillanura, é Antillanura. Só está levando em conta o clima.
El ponto central del departamento. E sim, assim é. O clima. Agora vamos colocar o solo. Sabemos que a produtividade dos cultivos não é apenas clima, mas ele é o limitante primário. Esta é a visão correta. Comece pelo clima. Vamos imaginar que o solo fosse perfeito, em termos de física, de química, biologia, tudo. Mas qual é o limite exposto pelo clima? Então, temos essa noção. Podemos refinar, podemos pegar dados dentro de cada departamento em várias posições, não há problema nenhum, não é? Mas agora vamos considerar o solo. E eu preciso colocar, eu necessito falar para vocês que o clima é o limitante primário. Logo a seguir, se nós consideramos uma escala geográfica muito ampla e diversa, logo a seguir vem a influência da fisiografia do terreno, o relevo, a paisagem, o landscape do inglês. É mais importante do que o solo. Pero André e João Kerr, que acá estiveram em janeiro, estudando os mapas também, chegaram à conclusão que as regiões são muito aplainadas. Isso diminui muito o efeito do relevo. Então, o solo passa a ser muito importante. Então, dependendo da classe de solo, e usando aquele conceito de um modificador edáfico, edafológico, nós vamos, então, penalizar aquela produção, penalizar o limite climático. Então, usamos aqui a mesma escala que obtivemos no Brasil para solos semelhantes. E, inclusive, isso foi confirmado pelos resultados de várias análises de solo daqui em relação ao Brasil. Então, o que tivemos a mais foram os inceptissols petroférricos, que seriam os mais restritivos. O professor João Kerr me disse que parte desses ultissóis, ultissol é aquilo que chamamos lá de argissolo, que parte deles poderia ser colocada na classe superior. Mas esses refinamentos todos podem ser feitos, né? Então, a partir daqui, qual é a ideia? Se o solo, se os dados daquele solo, matéria orgânica, água disponível, densidade de solo, se esses dados analisados em conjunto, nos levam a um índice 1, significa que aquele solo não apresenta limitação à produtividade florestal. Se ele é 0,2, é o maior grau de limitação que verificamos por aqui. Então, isso vai ser um penalizador da produtividade imposta pelo clima. E aí nós tivemos para Casanare, Vichada, Arauca e Meta, né? Ao longo, aqui nós temos uma rotação. Nós temos plantas desde 1 ano até 8 anos de idade. Nós temos toda uma rotação. Então, nós temos o que seria o crescimento em altura. Vamos imaginar que tivéssemos uma situação com 0,60 no modulador edáfico, 0,60. Então, o que significa? Que há 40% de limitação à produtividade pelo solo. Então, nós teríamos, na idade aqui, por exemplo, de 7 anos, próximo a 7 anos, nós teríamos cerca de 26, 25, 26, e em Arauca cai para cerca de 22 centímetros de diâmetro. A altura, aqui a altura, melhor dizendo, aqui são metros, aqui
são centímetros de diâmetro. Então, diâmetros em torno de 18, 17, 18, cai em Arauca para 15,5. Teríamos, então, o incremento corrente, o periódico, é o verdadeiro crescimento, ano a ano. E nós temos o incremento promédio, como o Gabriel nos mostrou. Você pega o volume e divide pela idade até então, né? Então, nós vamos chegar à conclusão, naquele exemplo, em que nós estaríamos aqui em torno de 7 anos de idade e poderíamos contar com 24 a 37 e 38 de imã. Só que tem um detalhe, pessoal. Sem corteza, sem casca. Significa que nós podemos contar com 12%, 12% a mais, em média, para o tronco como um todo. São valores, Gleison, muito bons. São valores muito bons. Vamos imaginar, professor está sendo muito otimista, vamos trabalhar com 0,4. Com 0,4, estaríamos aí na ordem de perto de 30. Apenas cai muito em Arauca, vezes 1,12. Então, eu vou estar trabalhando com cerca de 35 do tronco, com casca, com corteza. E aqui nós temos os valores aqui é o valor do incremento promédio, aqui é o periódico. Então, vejam, neste exemplo aqui, na idade de 7 anos, estaríamos pensando aqui, em mais de 40 de tronco. Excelente, são valores excelentes. A região, ela tem muita luz solar, tem muita água, e ayer, eu falei para vocês que a produtividade de eucalipto, em relação ao clima, 62% das variações de produtividade do eucalipto clonal são clima, água. Nós não temos aqui esse problema, nós temos um excesso até, né? É um outro problema, aí o solo vai ser muito importante. Então... Professor Júlio, só volvendo, por favor, eu quero chamar a atenção. Ontem você falou que eu fui o papá, não? Você aí está hoje como o papai e a mamãe, porque está mostrando todo, aberto por departamento, incluso para carbono, mira, temporidade, a produção, a expectativa de produção por edad e por departamento e com fatores de conversão, com dificuldade do suelo, não? Então, que está todo isto é nunca antes feito para este país. Incluso é uma surpresa, professor, que eu pensei que isso só ia quedar pronto para outubro e está listo. Bien, excelente. Muitas graças. Graças, Gleison. E, Pedro, nós temos muito mais que apenas volume. Nós temos biomassa. Nós temos carbono, porque o modelo trabalha em base a carbono. Ele trabalha com carbono e depois volta para a biomassa e volta para volume, né? Bom, são valores muito bons. Valores muito bons que nos dão muito otimismo, mas um otimismo, digamos, realista. É possível. O mais difícil vocês têm, que é a condição de clima. E agora é ajustar de acordo com o solo. Bom, então isso nos daria, Gleison, aqui, por exemplo, naquele exemplo do 0,60, que é muito razoável para muitas das áreas da Orinoquia, não todas. Algumas vão cair para 0,40, ou até menos, né? Mas nós teríamos aqui, Gleison, sem a casca,
nós teríamos aqui valor de 291, 265, 283, né? Em Arauca, 174. É realmente dos 4 departamentos o de menor potencial produtivo, né? E vejam, se nós jogarmos 12% a mais, nós vamos ter uma estimativa. E aí depois entra com fator de expansão, e aí nós podemos trabalhar com fator de expansão fixo, como parece que os órgãos envolvidos aí com o mercado de carbono trabalham, e não só esses órgãos, né? Mas a gente pode refinar isso, e deveríamos. Tá? Bom, colocando aqui já aí para o final, ayer eu mostrei esse slide, mas Javier não estava presente ontem, então mostro também aqui, em que nós temos como este modelo é utilizado pela maior empresa florestal do Brasil. Nós estamos aqui um exemplo da antiga Aracruz Celulose, que hoje está na Suzano. Aqui nós temos a capital do estado de Espírito Santo, Vitória. 80 quilômetros ao norte, nós temos Aracruz, onde a empresa tem grandes áreas. Ela começou aqui nesta região. Aqui nós vamos para o norte do estado do Espírito Santo, região de Linhares e São Mateus, e nós vamos para o sul da Bahia. Observem que a produtividade, muito como consequência do clima, ela aumenta nesse sentido. A produtividade sairia, olha os valores, 27 a 37, chegando a 56, 64. Os valores que eu mostrei para vocês aqui na Orinoquia, ali nos meus exemplos, estão nessa faixa, na parte média para cima. E essa empresa, Javier, ela utiliza esse modelo para ter uma noção da produtividade alvo, meta, para alimentar o modelo de recomendação de nutrição, de adubação. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu estou à disposição para questões.